aqui ao teu lado estão a Magda e o Alfredo. Eles conheceram-se na Holanda há cerca de 3 anos. Foi para lá que a Magda foi para ter uma vida melhor. Conheceram-se lá, juntaram-se e acabaram por decidir voltar para Portugal. Mas a vida deles não tem sido nada fácil. Os contratos de trabalho são precários, são curtos. Já tiraram a filha do infantário e muitas vezes a refeição, dizem eles, que é apenas uma sopa. Já não sabem onde cortar mais e só esperam que a condição económica não piore. Magda, boa tarde aos dois. Magda, quando voltaram para Portugal, estavam na Holanda, encontraram uma situação diferente lá? Sim, o valor, o ordenado mínimo é muito maior, é 1.200 euros. O ordenado mínimo que na Holanda era 1.200 euros. 1.200 euros, cá é muito menos. E a nível de comida, os preços são quase iguais. Portanto, temos aqui essa situação, não é? Sim. Portanto, ir ao supermercado custa o mesmo, acontece que nós temos 3 vezes, ou quase 3 vezes menos de salário mínimo. Mas decidiram voltar porque acharam que se calhar conseguiam fazer face às despesas cá. Sim, eu estava de bebê, entretanto a fábrica onde nós trabalhávamos fechou, então resolvemos vir para Portugal, no nosso país. Só que não está a dar resultado. A Magda tinha uma filha de um casamento anterior, tem agora uma filha pequenina, com 15 meses, com o Alfredo. Tinha no infantário, deixou de ter. Onde é que fica a sua filha agora? A minha filha agora eu consegui ter uma ama da Segurança Social, porque no infantário eram... Como é que conseguiu essa? Inscrevi-me nas amas da Segurança Social e através de uma assistente social consegui. Quanto é que paga para... Agora são 15 euros. Quanto é que pagavam? 170. Portanto, foi um alívio nas vossas despesas. Alfredo, o que é que tiveram que fazer mais ultimamente para os cortes, não é? Tabaco, não compramos roupa, gasolina só mesmo para levar a menina para a ama, coisas assim, do género. Roupa deixaram de comprar? Sim, não. E a alimentação? A alimentação é... Marcas brancas e isso, pinha. o licenciável. Vocês têm, por exemplo, a Magda, a sua filha mais velha, está sempre convosco ou tem ajudas para tomar conta dela? A minha filha mais velha está com a minha mãe, porque ainda não consegui que ela estivesse comigo, porque não dá. Não dá. E neste momento o Alfredo está a trabalhar? Na Proteção Civil até o dia 31. Até? Até ao dia 31. Portanto, depois do dia 31 deste mês, não sabe o que vai ser? Não sei. E a Magda? Eu estou a tirar um curso onde recebo 209 euros. Vai ser só o nosso ordenado, é esse. 209 euros. Vai ser complicado. E as despesas como a renda da casa ou a prestação da casa, eu não sei qual é a vossa situação, é a renda? Não, a casa é própria, é a nossa sorte, só temos mesmo a luz, a água, comida, fraldas. Sim. Portanto, com uma bebé de 15 meses, há despesas que vocês têm mesmo que fazer, sim. Não é? Não pode faltar fraldas, não pode faltar comida, não pode faltar nada para ela. Já deixaram de pagar alguma coisa? Já me aconteceu, a luz. A luz? Sim, já me aconteceu. A luz deste mês não está paga? Este mês não, mas do mês passado foi a Caritas, graças a Deus, que me ajudou. Portanto, a Caritas tem-lhe dado ajuda? Ajuda, sim. E se não fosse essa ajuda, seria uma situação muito diferente. Sim, portanto, sim. No vosso caso, nós nem sequer podemos estar aqui a falar de cortes, porque na realidade não têm mesmo mais por onde cortar. Não dá para cortar mais. Consegue dormir descansada, Magda? Não. Há muitas noites que passo sem dormir. Muitas. Alfredo, qual é que é a sua maior preocupação? Dar uma vida boa à minha menina. É a sua filha? Sim. E à menina dela.
O Alfredo sabe, neste momento, até dia 31 tem trabalho, depois não sabe. Já procurou outras coisas? Acha que vai conseguir trabalho no mesmo sítio? Na internet. Estou escrito na internet à procura. Já pensaram em sair do país outra vez, como já fizeram? Já pensei. Já. Para onde? Já pensou nisso, Alfredo? Suíça, Alemanha, talvez outra vez Holanda, não sei. E conhece gente, pessoas conhecidas que estão fora do país? Tem contactos nesses países? Sim. E sabe como é que estão as coisas por lá? Pois, aí é que está tudo mais ou menos igual. Infelizmente. Portanto, a Magda, quando foi para a Holanda, também foi nessa perspectiva de terem melhor trabalho. Há pessoas que vocês conhecem que voltaram também? Sim, sim. E que ficaram lá, não? Há algumas que ficaram lá, mas aquilo está muito mal também, a nível de trabalho. A Magda diz uma coisa que é que as pessoas mais velhas do que a Magda, da sua geração, que acabam por estar, muitas delas, numa situação um bocadinho melhor do que quem está em idade ativa para trabalhar, como é o seu caso. Sim, é verdade. Que se não fossem os seus pais, seria muito pior. Sim, se não fosse a minha mãe, que me tem ajudado muito em relação à minha filha mais velha, estava muito pior, muito. Nós temos... o Alfredo diz que há muita gente que já passou por isto. O Alfredo tem mais idade do que a Magda. Nos seus tempos de criança, teve dificuldades, chegou a passar fome, está a ver que voltam tempos que já passou ou nunca teve de passar grandes dificuldades, a não ser agora, Alfredo? Graças a Deus nunca passei grandes dificuldades. Não. Os meus pais, sim, mas eu não. E os meus irmãos mais velhos também passaram. Portanto, na sua vida, esta é a pior altura da sua vida em termos financeiros? Sim, sim. Nunca esteve com tão pouco dinheiro como agora? Nunca. Muito obrigada, Alfredo. Nós temos mais um telefonema. Muito boa tarde. Estou sim, boa tarde. Sim, qual é o seu nome, por favor? Carlos Soares. Portanto, liga-nos do... Estou a falar do Porto. Do Porto. No Porto, sim. Diga, então, e qual é a sua situação? Está a sentir muito esta crise que há uns anos anda a afligir os portugueses? Sim e não. Esta resposta é um bocado... Tem esta dupla vertente pelo seguinte. Eu, de facto, eu sou pai de uma família numerosa. Quantos filhos tem, Carlos? Tenho 8. E acontece que, sucedeu-me comigo, o que acontece com todas as famílias numerosas, que é ao terceiro filho entra-se em crise, não é? Portanto, mas o Carlos tem um trabalho fixo? Não, deixou de ser fixo quando entrei em crise. Ou seja, tive que começar a arranjar vários trabalhos, porque um trabalho só não chega para justificar... E o que é que o Carlos faz? Sou médico. É médico? Sou médico. Portanto, para além do trabalho fixo que tinha, que era, digamos, o vencimento do trabalho, não é? Tive que começar a fazer trabalhos de urgência à noite. Horas extraordinárias? Horas extraordinárias e variadas, em diversas instituições, consulta em fábrica, portanto, tudo aquilo que pudesse multiplicar o meu vencimento para tentar manter uma captação razoável na minha família, não é? Portanto, e com 8 filhos, Carlos, com 8 filhos é evidente que são 8 vezes a despesa de uma criança, eles têm idades diversas. Em que é que está, neste momento, em que é que estão a ser cortadas as despesas? Em que bens? Neste momento começamos, ou seja, agudizaram-se todo tipo de tarefas que não são essenciais com os miúdos. Aquelas atividades extracurriculares que já estavam atenuadas ou praticamente extintas, entre aspas, lá em casa, há uns anos, agora desapareceram Totalmente? Completamente, não é? Porque como, por exemplo, Carlos? As miúdas, por exemplo, as mais pequenas andavam no balé, gostavam imenso daquilo, mas era uma atividade muito onerosa, não é? Não é fácil organizar, por exemplo, os filhos todos com áreas, com idades distintas, para, por exemplo, irem para a piscina,
porque começa a ser uma despesa brutal, digamos, uma unidade... Mas Carlos, à partida, quando se pensa num médico, um médico vive bem, ninguém fica à espera que a crise bata à sua porta. Não, o problema é que eu estou a dizer, o problema não é esta crise, o problema é a crise que eu tenho desde que nasceu o terceiro filho. Pois, exatamente, com os teus filhos. Portanto, olha, e a mãe dos teus filhos trabalha, está em casa a tomar conta? Sim, também trabalha, faz um trabalho em part-time, porque teve que, digamos, de certa forma, atenuar a carreira profissional dela para trabalhar à tarde e de manhã faz a gestão da casa, distribuir os miúdos pelas aulas, não é? E tentar manter ao alto... Portanto, ela em casa também permite que gastem menos dinheiro em alguém que pudessem precisar para Sim, ajudar. Sobretudo, exatamente. Nós temos, por exemplo, temos uma senhora que funciona como empregada, não é? Mas não chega, como é evidente. Muitas vezes é preciso estar a passar a ferro em alturas de horas incómodas ou noutras horas, porque o volume de trabalho é de tal ordem, não é? Que isto é uma pequena empresa em que 2 trabalham e 10 consomem, não é? Pois é. E a coisa, isto é o volume. Isto é um problema de volume, não é? Mas é um problema de volume que, feitas as contas, acaba por ser pouco por cada cabeça, digamos assim, não é? Exatamente. Agora, Carlos, agora com estas notícias com que temos sido bombardeados, e aliás não são as notícias mesmo, é o que está a acontecer no país e na Europa, sobretudo que nos está mais próximo, o que é que prevê que possa ser os seus próximos tempos e os da sua família? Olha, de grande dificuldade, não é? Ou seja, grande dificuldade para mim e para a minha mulher, porque para os filhos a gente tenta atenuar o máximo que pode, não é? Com toda esta série de restrições, de diminuição de verbas de vencimentos, com redução dos preços da hora, com o aumento do custo de vida, IVAs, livros, formação, alimentação, com tudo isto, continuando a não contarem com aquilo que seria uma pequena golfada de oxigênio, que era a captação do rendimento da família em termos de número de pessoas que vivem no mesmo agregado. E disto fala-se na equidade fiscal, não é? Isto é equidade fiscal. O IRS não é só rendimentos, é rendimentos e depois, obviamente, despesas da família, não é? Olha, e os teus filhos, 8 filhos, como é que eles reagem a isso? Eles têm a noção de que os pais estão a contar o dinheirinho muito bem contado para não faltar o essencial para todos? Os mais velhos já apanharam algumas coisas, não é? Já conversei com eles, já lhes disse que isto é difícil, que é preciso poupar dinheiro e não gastar. Os mais novitos, o que se apercebem é que o pai é um chato, não é? Passa a expressão, porque anda sempre a mandar fechar as torneiras e apagar as lâmpadas que não são necessárias. Carlos, muito obrigada também pela sua partilha com algum humor, porque, José Gomes, eu não sei este homem é um herói. Humor, é um herói, não é? É um herói. Com estes filhos, eles vão salvar a nossa segurança social e este homem está a fazer um esforço para a coletividade toda. É verdade. É verdade. Eu não resisto, deixa-me dizer... Às vezes as pessoas andam no seu dia-a-dia com stress. Stress tem as pessoas que têm 8 filhos, 9, 10 filhos para criar e que tinham antigamente que era mais comum. Isso é que era stress. Agora nós, na nossa atividade do dia-a-dia, nós não. As pessoas que, de facto, têm dificuldades para conseguir manter uma casa... São muitas bocas para alimentar. Com certeza. É? E quem tem menos, mas também tem dificuldades para se alimentar, isso é que é stress. Agora, nós dizermos não ter stress, comida para os filhos deve ser realmente o maior stress. E a saúde também. Agora, José Gomes, as pessoas até nos últimos tempos habituaram-se, ou seja, mentalizaram-se. Há um esforço que se nota, as pessoas percebem que as coisas estão mal, que têm que mudar os seus hábitos. Agora, como é que vai ser daqui para a frente? Isto é até quando? Claro. Porque há também quem diga, muito bem, eu vou ficar, os funcionários públicos, eu vou ficar sem os meus subsídios de Natal e de férias. Provavelmente o setor privado, quem trabalha nas empresas privadas, há de também provavelmente lá chegar. Mas isto vai adiantar ou o que é que nós podemos, a que é que nos agarramos daqui para a frente? Essa é que é a questão. Sim, com todo o gosto responderei, mas só uma nota para dizer, cada um de nós tem uma percepção diferente sobre o impacto de um tempo de austeridade. Eu costumo dizer que eu próprio tenho 47 anos e por mim passou um tempo cronológico de 47 anos e um tempo civilizacional de um século. Porquê? Porque eu nasci numa pequena aldeia onde não havia nada. Portanto, cada um de nós tem a sua percepção
sobre as dificuldades na vida. E até aos 18 anos não havia mesmo nada. Eu, com a idade que tenho, estudei à luz de um candeeiro de petróleo, que é uma coisa que as pessoas da minha idade não sabem o que é. Ou quase todas não sabem o que é. Bom, isto para dizer Portanto, tu já estiveste lá, do outro lado, naquele sítio onde tinhas poucas coisas ao teu Ora bem, dispor. Já sabes o que e vivíamos felizes. As coisas todas têm a sua perspectiva. Agora, há que olhar para o futuro, mentalizando-nos que somos capazes. Somos capazes de fazer mais, somos capazes de resistir e também somos capazes de lutar contra o que está mal. Olha, e tu achas que estes tempos também promovem a interajuda? Promovem muito. Nós temos visto aqui muitos casos desses, mas vai haver gente que não vai ter ninguém a não ser o vizinho do lado, ou o primo, ou o tio, ou a mãe ou o pai. Porque vai faltar o subsídio de desemprego e não arranjar trabalho. Achas que isto promove o que as pessoas têm de melhor? A todos os portugueses que queiram perceber quão bom é este país visto por um estrangeiro, leiam um livro de um senhor que é inglês, Martin Page, escreveu um livro que se chama A Primeira Aldeia Global. Foi publicado há uns anos em inglês. E o que é que dizia para quem não vai ler o livro todo? Eu vou dizer muito rapidamente. Pouca gente o leu em inglês, mas ele agora está editado em português e diz maravilhas do nosso país. E quais são as maravilhas? A coisa que ele mais destacou e que mais me lembro é a capacidade das pessoas de se juntarem e ajudarem, por exemplo, em voluntariado nos bombeiros. Não há exemplo na Europa em que as pessoas se juntem nas coletividades tanto e haja tantos bombeiros amadores em relação aos profissionais, porque as pessoas naturalmente dão o seu tempo, a sua dedicação. E agora, nestes exemplos de dificuldade, há muita gente a ajudar os vizinhos. Nem vem às nossas notícias. Nem vem. São realidades que alguma parte vem, mas a maior parte dos casos não vem. Isso existe e é uma rede que é ainda melhor que o Estado pode dar. Nós temos visto isso aqui. Já agora, se me permites, deixa-me completar. Depois há o outro lado, que é muito complicado. Eu vi aqui pessoas a dizerem que o pior é pagar as contas ao fim do mês. Nesta conjuntura, quão mal andou este país governado para deixarem que empresas que vivem em quase monopólio cobrem eletricidade, gás e combustíveis aos preços que cobram. Isso eu não me cansarei de dizer. Vamos ali ao que a Magda dizia, não só nos outros países. Vendam-no pelo menos à média europeia, não é mais. Os preços são iguais aos da alimentação. Aí as pessoas têm razão para reclamar. Vendam-nos pelo menos aos preços médios europeus. Olha, isso é uma boa contestação que podemos todos fazer, fazer essa exigência. Agradeço muito a todos, o nosso tempo chegou ao fim, sabemos que não está a ser fácil, não sabemos quando é que vai ser mais fácil, para já está difícil para todos. Eu agradeço a todos os que estiveram aqui hoje connosco, agradeço também Zé Gomes, e temos mesmo de fazer um curto intervalo. Eu espero por si na terceira parte do programa. Hoje vamos ter os doutores e vamos também entregar o cartão de sonho, que hoje está com 46 mil euros acumulados no jackpot. São 1000 garantidos para a chamada selecionada. Se hoje quiser fazer a chamada telefónica, o número é o habitual, 760 20 60 20. É este o número para onde pode ligar e esperar que hoje a sorte lhe bata à porta. Eu vou ficar consigo até ao final do programa e conto que me faça companhia, porque cá estamos todos. Até já.